Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje é o nosso último programa do ano, 31 de dezembro, ano com tantos desafios, tantas coisas que nós vencemos e tantas coisas ainda que nós temos a vencer a partir do ano que vem. E para isso eu chamei minha amiga Eulália Bueno, que vem nos deixar uma mensagem de esperança, de fé. Tudo bom? Nossa, Mônica, é uma imensa alegria todas as vezes que eu posso estar aqui, mas estar no dia 31 é um presente maravilhoso, porque eu acho que neste momento os corações realmente estão ansiosos, uns pelo que vão deixar e outros pensando o que vai vir. Com certeza. Então é um momento de muita esperança, mas que seja também um momento de muito ânimo, muita garra, muita certeza no bem, no porvir. E muita gente faz muitas reflexões, não é verdade? Pois é, sim. Eu acho que, inclusive, este deveria ser um momento de profundas reflexões, porque nós estamos colocando para fora os nossos anseios, às vezes numa simpatia, na cor de uma roupa, que a gente não tem nada contra, eu acho que tudo é válido, mas acabamos abandonando o nosso íntimo, que de repente está precisando daquele toque especial que nós demos na casa, na mesa de Natal, não é? Renovamos o guarda-roupa, tiramos o que não prestava, e aqui dentro. Então, eu acho que esse é o grande momento de revitalizarmos as energias dentro de nós, acendermos uma luz, né, que ilumine o nosso amanhã, que transcenda do nosso ser, que envolva os nossos familiares nesta noite de festa. Que seja uma festa da alma, olhando para o céu e dizendo, puxa, muito obrigado, Senhor. Porque muitas vezes as pessoas têm, cada um tem suas tradições, né? A romãs, 7 uvas, pular 7 ondas, né? Hoje eu vim inclusive com outra roupa, porque normalmente o pessoal, só vou de branco, né? Cada um tem as suas... exatamente, a tradição. As suas tradições. Mas eu acho que é interessante, assim, né, fazer realmente uma reflexão, né? O que a gente pode, como foi o ano para cada um e aquilo que realmente a gente deseja para o ano que está iniciando. Sim, como espíritos que somos. Uma reflexão que avance para além dos desejos comuns à vida material. Que nos fale como espíritos, que a gente possa sentir essa noite, porque isso vai acontecer em todos os lares, Mônica, vai acontecer. Que a gente perceba, sinta a visita dos nossos amores. Tanto os que conviveram conosco nesta vida e já retornaram, como aqueles que nem vieram, que ficaram lá, torcendo por nós, procurando estar mais próximos nos momentos de fragilidade, para nos suspirar ao ouvido, para nos inspirar a não desistirmos, porque veja como existem situações ao redor das pessoas, fazendo-as acreditar que é hora de desistir. Quem está empenhado em levar algo para o outro, parece que está andando na contramão da vida. Porque o que nós vemos hoje é assim,
o pensar em mim. Eu me isolando, eu pensando no que é melhor para mim, nas vantagens que vou ter. Então, quem olha nessa circunstância, parece que o mundo está empurrando e dizendo, é isso, vai. E os outros, os que pensam no bem, os que agem para o bem, os que agem por desinteresse, parece que está tendo uma força contrária. Mas não é não, viu, Mônica? Não é não. É porque nesse período de transição, o mundo vive instantes em que os espíritos infelizes, a maldade, ela está convulsionando nos últimos instantes em que ela pode viver sobre a Terra. E isso está nos impressionando e nos levando a achar que talvez seja a hora de desistir, mas não é. Nesses últimos dias do ano, é muito comum a visita dos espíritos ligados a Jesus, que é o governador espiritual da Terra, que vem aproveitar essa sensação de novo que o ano nos traz para nos inspirar a acreditarmos mais em nós, a pensarmos em dias diferentes, a não morrermos pelo trabalho, porque ele é o único caminho para nos dar aquela condição financeira para comprarmos aquilo que nós sonhamos. Lógico, isso é bom também, mas não é o essencial. O essencial é fazer essa transição limpa, acima do comércio comum, dessa troca material, de interesses. Eu estreitar laços, eu criar novas amizades, eu ser ponte de luz, ponte de amor, de ânimo, de esperança. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica sobre conflitos em condomínios que o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, vai nos dar. Obrigado, Mônica. Hoje nós vamos falar sobre o seguro do condomínio, tanto naquela questão obrigatória como na facultativa. Primeira coisa que o síndico tem que tomar conhecimento é que há alguns seguros que o condomínio é obrigado a fazer. Questão estrutural e a questão de incêndio das áreas comuns. Nas unidades, os apartamentos, lojas, escritórios, cada unidade deve fazer o seu, por conta própria. Mas, por outro lado, é importante, quando você faz o seguro obrigatório, você saiba que tem as coberturas simples ou integral, enfim, aquilo que o corretor de seguros vai dizer para você que é mais adequado à sua realidade. Não adianta muitas vezes a gente colocar uma cobertura de seguro escandalosa de cara, de alta e tudo mais, se efetivamente depois, ocorrendo sinistro, você não consiga demonstrar aquele gasto e você acaba pagando por uma coisa que você não vai obter. Então, o conhecimento da apólice, do conteúdo do que é segurado, não é só o síndico que deve ter, mas também o conselho e, por extensão, também os condôminos, para que nós possamos dimensionar primeiro os gastos que nós vamos ter, o custo e o benefício, e aquilo que é coberto. Agora, existem seguros que são facultativos, mas que são interessantes e que devem ser feitos na mesma apólice. Por exemplo, o seguro de responsabilidade civil do síndico, que se ele cometer alguma irregularidade que cause prejuízo ao condomínio, isso possa ser revertido. E também o seguro de vida dos trabalhadores, que sai muito mais barato do que se você tiver que cobrir isso num evento. Na convenção coletiva de trabalho é definido lá o valor de 10 salários mínimos. Imagina se você tiver que dispor disso de uma só vez. Então, o conhecimento da apólice de seguros, a intermediação do corretor e mesmo a extensão desse conhecimento a todos os condôminos é primordial para o bom andamento do condomínio. Nos procure, estamos sempre à disposição. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Nesse dia 31 de dezembro, eu converso com a minha amiga Eulália Bueno, que está nos dando um pouquinho de esperança para esse ano que vai nascer. Eulália, qual é a importância do bem? Qual é a importância da gente ter pensamentos positivos? Essa importância é total, porque nós somos o que pensamos, não é? Essa frase é a frase que eu mais falo no consultório, é verdade. Exatamente. E, obviamente, nos momentos difíceis, a gente não consegue ficar pensando em coisas boas, mas aí é o recurso de buscar alguém que nos ajude, que nos dê a mão. Como, por exemplo, você disse no consultório, é a frase que você mais diz. E diz quando? No momento em que aquela pessoa não está conseguindo pensar no bem, porque ela está em conflitos, ela está vivendo condições tumultuadas. Então, a gente tem que saber buscar ajuda. A gente tem que entender que o outro está ali exatamente para todos os momentos. Para o momento em que eu estou comemorando, mas para o momento em que eu estou precisando de ajuda. E isso vale para mim em relação ao outro, principalmente. Então, eu me lembro, agora que você falou isso, eu me lembrei de Francisco de Assis, sabia? Daquela história do lobo de Gúbio, que aquela aldeiazinha estava se sentindo ameaçada, porque aquele lobo estava atacando animais, atacando as pessoas. Então, o que foi que eles fizeram? Eles ergueram uma muralha. A princípio, aquela muralha era para se proteger do lobo apenas. Mas acabou que a cidade, a aldeia, ficou isolada do mundo. E quando Francisco adentrou, porque era um lugar totalmente fechado, quando Francisco adentrou, as pessoas estavam vivendo uma situação à parte de tudo que acontecia lá fora. Elas só tinham medo, elas perderam o sentido das coisas boas, do quanto elas poderiam estar fazendo, conhecendo, avançando. E aí ele ficou sabendo do lobo. Então, ele saiu e foi em busca do lobo na floresta. E aquele jeito, né, ele conversou com o lobo e fez o lobo entender que uns precisavam dos outros. Que ele não atacaria as pessoas e que de contrapartida as pessoas o alimentariam enquanto ele vivesse. A partir desse momento, Gúbio pôde abrir as portas. Você, como psicóloga, não acha que essa história tem tudo a ver com certeza com a nossa vilazinha de Gúbio? Com certeza, porque na verdade nós dependemos uns dos outros, né? Não é? Somos seres intercambiantes e a vida é isso, não é? Então, e aí o que acontece? Está acontecendo tanta coisa ruim lá fora. Está acontecendo tanta corrupção. Ali não vá. E a gente está se fechando num mundo e está deixando de trazer experiências enriquecedoras para esse mundo. Então a gente tem que aprender a conviver em harmonia. Conviver não é viver no bem, mas é viver com. É aprender a conviver com as diferenças, com as opiniões contrárias, com os desentendimentos, procurar tirar disso um bom proveito, porque na realidade não adianta ficar se chocando. Sim, não ter tantos preconceitos, não é? Nossa, aprender né? Porque há muito preconceito, né? Velado ainda. Velado. Né? Pois é, eu acho que você tocou aí numa coisa muito importante, que é o preconceito velado. Porque é a palavra que vai e que causa prejuízos incontáveis, que destrói vidas, né? Porque as pessoas pensam assim: há tantos assassinatos, tantos crimes, mas nós temos que pensar que existem os crimes velados.
Sim. Por exemplo, aquele que leva uma palavra ruim sobre alguém e que pode matar a esperança dessa pessoa. E isso eu acho que é uma das piores coisas, né? É a dificuldade que as pessoas têm em entender que realmente a palavra mata também. A palavra né? mata. O quanto as pessoas ferinas são prejudiciais. Infelizmente, Mônica, isso é uma grande verdade e a gente tem que lembrar o poder da palavra, tanto para o bem quanto para o mal. Porque eu já conheci pessoas que por uma palavra mal separado, maldita, veja que a palavra maldita, ela fez uma interpretação completamente errônea, ela assimilou aquilo que ouviu como se fosse uma ordem imperiosa. Aí eu lembro do livro Libertação, espetacular, de André Luiz, quando aquela mulher, espírito, que tinha praticado muitos abortos, ela chega ao mundo espiritual numa espécie de um tribunal armado pelos espíritos infelizes. Queriam subjugar as pessoas exatamente pela consciência culpada. E aí eles dizem para ela, você não é um ser humano, você é uma loba, e ela absorve aquela culpa, ela não consegue aceitar que foi um equívoco, um engano, que ela tem o direito de reaprender. Ela se fechou de tal forma naquela culpa que ela tem o campo espiritual, o perispírito transformado num lobo, a feição de um lobo. Então, a palavra, ela tem um poder que transcende tudo que nós podemos imaginar, porque ela não é visível aos olhos, mas ela vai direto para o coração. E nós somos Quantas vezes responsáveis. rostos que são amigos se tornam inimigos, e isso é tão prejudicial, não é verdade? Infelizmente é. E está acontecendo muito hoje, mas eu acho que neste momento é o dia 31. Então nós estamos tendo a oportunidade renovada de algo novo. Então, um dia novo, um ano novo, um coração novo, um pensamento novo e uma palavra bem dita. Isso é importante. Bom, mas nós já vamos voltar a falar. Ouça agora uma dica da doutora Elizabeth Gaspar, especialista em endodontia e ortodontia, falando sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vim falar sobre cárie, a dúvida de muitos pacientes, como surge a cárie, né? A cárie é formada por bactérias, né, que se instalam no dente devido à fermentação de alimentos nessa região, formando ácidos, e essa bactéria, ela se junta com esses ácidos, deteriorando o esmalte, formando uma cavidade com tecido podre, que é a cárie, tá? Para combater a cárie, para evitar que ela apareça, uma boa higienização sempre, para não juntar alimentos, tá? E controlar também o nível de bactérias da boca. Sempre vai ter bactéria, nossa boca sempre tem bactéria, mas a gente tem que controlar esse nível bacteriano. Ida ao dentista frequente, de 6 em 6 meses, e em alguns pacientes eu sugiro que retorne de 3 em 3 meses, dependendo do caso, e uma boa higienização. Esse é o segredo. Fico à disposição, qualquer dúvida. Até logo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.
Já estamos de volta, mas antes confira uma dica do designer Eloy Oliveira. Eloy, qual é a dica de hoje? Então, dica de hoje é um elemento contemporâneo, né, onde a gente traz um pouco de fibras naturais no mobiliário, nos móveis, né? Demolição no piso, né, que dá um efeito tão bacana, com os nós aparecendo, claro, num vinílico, ainda mantendo praticidade, até porque todo mundo hoje procura praticidade. Com certeza, né? Com certeza. E aí nós vamos aos revestimentos, né, onde a gente pode forrar estofado, sofá, poltronas, almofadas, numa estampa, onde ele mesmo conversa com uma própria estampa do papel de parede, que é uma estampa feita sobre um desenho de tecido, né, um linho. Então, que está em cima até de um desenho clássico, né? Então esse efeito fica muito interessante de misturas de estampas, né? A gente também vem na composição com a estampa e tricô, que também dá um super charme. O tricô está super na moda, é um efeito de trama, mas vendido a metro, como um tecido, tá? Cortina de linho, né? Bonito, Imagina, né? a caída dessa cortina toda feita num linho, em prega macho, que daria um efeito bem charmoso. Bonita. Não é? Então, aqui a gente está falando de elemento neutro. Quando... é um quarto mais sóbrio, né? mais sóbrio, quando você não quer cor. Você quer manter a neutralidade. Então, os tons de bege, marrom, cinza vão se complementando, vão se unindo e não tem nenhuma chance a uma cor. Mas entraria bem aqui qualquer elemento de cor nessa base neutra. Muito legal essa dica. Até semana que vem. Que bom. Até semana que vem. Obrigada, Eloy. O que nós podemos dizer para todos esses queridos que nos assistem? Nós estivemos agora, recentemente, em Salvador, numa oportunidade ímpar de ouvirmos Haroldo Dutra, numa conversa entre amigos, dizer uma coisa que me marcou profundamente e que eu gostaria de dividir com todos vocês. Perguntaram assim para Haroldo: mas Haroldo, como é que a gente pode ter certeza de que está fazendo a coisa certa, né? Que está agindo bem? Ele disse: lembra de Paulo? Paulo de Tarso disse assim: que seja o teu falar sim, sim, não, não. Teme as pessoas mornas. O que na realidade teme Paulo, as pessoas mornas, aquelas que não têm mornas. Opinião formada, que estão sempre, dizem que são conciliadoras, mas estão em cima do muro. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Ele não se referia apenas à palavra, mas à conduta. Porque tem que haver uma coerência entre o que se diz e o que se faz. Com certeza. E aí ele trouxe Jesus numa beleza que eu nunca tinha visto, porque ele afirmou assim: se você pegar os evangelhos, tudo que você vê Jesus falando, ele exemplificou. Ele não deixou para o outro fazer. Olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus não. Jesus pediu para que nós nos amássemos uns aos outros. E ele é o que mais ama. Que amássemos os nossos inimigos. E foi exatamente o que ele fez. Que perdoássemos os nossos inimigos. Ele, mais do que ninguém, quando estava ali no Horto das Oliveiras, ele sabia o que ia acontecer. Ele foi orar. Para quem? Para que a espiritualidade amparasse Judas, quando pensou muito mais no lado material do que no lado moral, do que na amizade plena. Quando nós falamos que amamos uma pessoa, que temos amizade por essa pessoa, mas não toleramos
não compartilhamos os momentos difíceis. Nós não estamos fazendo o que Jesus exemplificou. Ele foi traído pelos amigos, ele foi abandonado por todos aqueles que ele ajudou. Ele teve medo, mas não desistiu. Medo a ponto de suar sangue, ou seja, o estresse que ele sofreu no Getsemane, provocou o rompimento dos vasos periféricos. Só uma dor muito profunda causa isso. Então ali ele deu a maior prova de humanidade. Quando tem gente que diz assim, mas será que Jesus tinha um corpo mesmo? Será que Jesus não tinha? Ele tinha sim. Ele era grande o suficiente para se abrigar num corpo físico, com a compressão daquele espírito iluminado, como se ele fosse um raio de sol aprisionado num copo de lama, para nos demonstrar, para nos exemplificar que amar deve ser o destino que dermos, que vamos dar aos nossos dias. E exemplificar tal qual falamos para o outro, tal qual observamos no outro, tal qual condenamos no outro, que não tenhamos em nós, que sejamos tão transparentes e límpidos como um copo de água, que sejamos como o rio que corre, que circunda os obstáculos, porque não tem interesse em passar por cima deles, que sabe que mais cedo ou mais tarde vai se diluir num grande volume de água, mas não se importa, que corre manso para distribuir a sua água, o seu sangue, e alimentar as margens que o circundam, mas que no momento final, quando atinge o mar, ele não se incomoda de não ser mais o rio, porque agora ele transita na imensidão. Que nós, como homens que somos, no exemplo de cada dia como o rio que corre, saibamos que como espíritos pertencemos ao mar de Deus. E que amemos, sem nos importar se alguém nos vê. Porque o melhor é que ninguém veja, mas todos sintam o amor que exala de nós, como Jesus nos ensinou. Que lindo, feliz ano novo. Para você, para todos nós, um ano novo com Jesus, com muita paz, com muita esperança, com muito amor. Muito lindo, feliz ano novo para todos nós. Assim seja, mãe. E para vocês todos, eu quero agradecer todo esse ano de audiência, quero agradecer a todos os meus apoiadores, patrocinadores, quero agradecer aqui a APR que me recebe, que faz um excelente trabalho, quero agradecer também ao Sistema Santa Cecília de Comunicação e a todo mundo um feliz 2018 com muita paz, muita saúde, muita prosperidade. E até 2018. E viva a arte de viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.